A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Fernando Alberto e nós iremos dar início à nossa campanha evangelizadora nas redes sociais. Eu quero louvar a Deus por sua graça, por sua misericórdia, que o Senhor tem manifestado em nossas vidas. O propósito desta campanha evangelizadora é divulgar a palavra de Deus nas redes sociais. As redes sociais é uma ferramenta, irmãos, muito poderosa, que nós podemos usá-la a favor da pregação da palavra de Deus. E eu quero lhe convidar para se inscrever em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. É o meu canal no YouTube, um canal voltado para a pregação, para o ensino da palavra, para a leitura da palavra. Eu convido você a visitar o meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi, a se inscrever, a deixar o seu comentário, a compartilhar. Assim você estará ajudando a minha pessoa a pregar, a anunciar a palavra do nosso Deus. Como Deus usou Paulo na sua segunda carta, no capítulo 4, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Essas palavras foram recomendadas por Paulo. É Deus usando Paulo para dizer a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, faça a obra de um evangelista. Glória a Deus, louvado seja Deus. E é o que nós estamos fazendo nas redes sociais, a obra de um evangelista, evangelizando, levando a palavra de Deus. E eu quero contar com você. Eu quero convidar você a unir-se a mim nesta jornada. Serão 7 dias de evangelização nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, levando a palavra de Deus. O tema da campanha é Caindo em Si. Na parábola do filho pródigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, onde conta a parábola do filho pródigo. Uma palavra que todos nós que lemos Bíblia, que caminhamos para a igreja, que escutamos a palavra de Deus nas redes sociais, no rádio, na igreja, eu acredito que você já ouviu esta palavra, a parábola do filho pródigo, contada por Jesus, quando o filho pródigo ele estava na casa do pai, e até que um dia, por um desentendimento, algo aconteceu na casa do pai entre o filho pródigo e o irmão dele. A Bíblia não deixa clara, a Bíblia ela não relata, ela não mostra qual o motivo real do filho pródigo ter pedido as suas contas e ausentando-se para longe. A palavra de Deus, na parábola do filho pródigo, contada por Jesus, não conta o porquê ele saiu, só diz que ele saiu. Porém, quando o filho pródigo volta, nós vemos a revolta do filho que estava na casa. Isto nos mostra que alguma coisa aconteceu na casa do pai entre os irmãos que o levou a sair da casa do pai. Meus irmãos, muitas coisas acontecem na igreja que infelizmente tem levado muitas pessoas a se afastarem de Jesus. Muitas coisas têm acontecido dentro da igreja evangélica que infelizmente tem afastado,
tem levado muitas pessoas para o mundo. Ao invés de trazer para dentro da igreja, tem afastado. Talvez você está aqui ouvindo esta palavra, talvez você está aí do outro lado ouvindo esta palavra, e você seja esta pessoa que um dia estava na igreja, que um dia cantava na igreja, que um dia fazia a obra de Deus na igreja, pregava, evangelizava, cantava, fazia a vontade de Deus, assim como o filho pródigo, que estava na casa do pai, mas algo aconteceu que o levou a se afastar, que o levou a sair da casa do pai. E a Bíblia vai nos mostrar que ele pediu suas contas, pediu seus bens, foi para uma terra longínqua, gastou tudo o que tinha com os amigos, e após ele ter gastado tudo o que tinha, diz a Bíblia que veio uma grande fome na terra onde ele estava. De modo que ele começou a padecer necessidades. De modo que ele começou a passar necessidade. Ele gastou tudo, não tinha mais nada. E ele foi a uma fazenda, a um fazendeiro. E ali ele pediu um emprego para cuidar de porcos. E enquanto ele estava cuidando dos porcos, ele viu que os porcos estavam ali com seu alimento, com sua comida, e ele de barriga vazia. E a consciência dele doeu. E a consciência dele foi impactada por aquela realidade. E ali ele começou a pensar, a meditar consigo mesmo. E ele dizia: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância, e eu aqui pereço de fome. A Bíblia, no capítulo 15, versículo 17 do Evangelho de Lucas, vai dizer: então, caindo em si. Esta expressão, caindo em si, é a chave. É a chave para você entender. É a chave para eu entender. É a chave para nós entender como Deus trabalha. Como Deus ele age na vida de cada um dos seus filhos. A forma de Deus trabalhar é totalmente diferente da forma em que o homem trabalha. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus, ele trabalha no silêncio. Esta palavra é para você. Deus, ele é um Deus soberano. Deus, ele é um Deus absoluto que trabalha como ele quer, da forma que ele quer e quando ele quer. Amém? Creia nesta palavra. Jesus disse em João capítulo 5, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Glória a Deus por isto. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, a você que Deus, ele está trabalhando ao teu favor. Glória a Deus. Deus, ele está trabalhando para fazer o que você não pode fazer. Deus está trabalhando para entrar onde você não pode entrar. Deus está trabalhando para ir onde você não pode ir. Creia nesta palavra. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz que Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus está trabalhando ao teu favor, em silêncio,
no oculto. Salmo 30, versículo 5, está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Creia, tem alegria de Deus chegando para a tua vida. Tem vitória chegando, tem reboliço de vitória chegando. Aleluia. Capítulo 37 do profeta Ezequiel, está escrito, o profeta disse: e à medida que eu profetizava, houve-se um ruído e um reboliço. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida. O reboliço de Deus na tua vida vai ser grande e o nome dele será glorificado dentro deste reboliço. Você crê nesta palavra? Você toma posse desta palavra? Deus é Deus de reboliço. Vou repetir. Ezequiel capítulo 37. O profeta disse: e enquanto eu profetizava, houve-se um ruído e um grande reboliço, e cada osso juntou-se ao seu osso. Isto é Deus trabalhando em silêncio. Isto é Deus em silêncio, fazendo um grande reboliço no reino do Espírito para te dar vitória. Assim ele fez na vida do filho pródigo. O filho pródigo que estava na casa do pai. Por um acontecimento que a Bíblia não deixa claro o que foi. Que a Bíblia, ela nos mostra um desentendimento entre os filhos. E aquele filho pródigo, ele pede a sua herança ao pai e vai embora. E vai para longe. E se distancia do pai. O pai da parábola representa Deus. O filho pródigo representa você. Você que um dia estava na casa do pai. Você que um dia cantava. Você que um dia orava. Você que um dia estava fazendo a vontade de Deus na terra, mas algo aconteceu na sua vida. Algo aconteceu e você deixou de olhar para o pai e olhou para o irmão. Olhou para a adversidade. Olhou para a luta. Deus está me usando para falar com pessoas que deixaram de olhar para Cristo, com pessoas que deixaram de olhar para o autor e consumador da fé. Capítulo 12, versículo 2 de Hebreus está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós paramos de olhar para Jesus, quando nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para o irmão, para a irmã, para os problemas, para as lutas, acontece conosco, acontece com você, acontece comigo, o que aconteceu com Pedro, capítulo 14 de Mateus. A tempestade estava grande, o barco estava naufragando. Jesus, ele veio andando sobre as águas. E os discípulos disseram: é um fantasma, é um fantasma. Jesus disse: não tem mais, sou eu. Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: Pedro, vem. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas aí a onda bateu com força, o vento ficou forte, Pedro olha para a onda, Pedro olha para o vento
a mente de Pedro muda, o pensamento de Pedro muda, as emoções são ativadas, Pedro começa a ser tomado por um sentimento chamado medo. Pedro começa a ser tomado pelo sentimento do medo, pelo sentimento da dúvida, medo de afundar, medo de morrer, medo de naufragar, duvidoso da capacidade dele conseguir ou não ir adiante, e ele começa a afundar. E ele diz: Senhor, me socorre. E Jesus estende a mão e socorre Pedro. Acontece comigo também. Somos seres humanos e muitas vezes nós deixamos de olhar para Cristo para olhar para a luta, para olhar para a adversidade, para olhar para a calúnia. Isto aconteceu com o filho pródigo. Ele deixou de olhar para o pai e olhou para o irmão. Ele deixou de olhar para o pai e olhou para a implicância do irmão. Talvez uma inveja, uma insatisfação. E acontece conosco. Resultado, ele perdeu o foco. Ele perdeu a intimidade com o pai. Ele perdeu o contato com o pai. Ele perdeu o que ele tinha junto com o pai. E o pai, ele permitiu que o filho pródigo fosse embora. Mesmo o pai sabendo que o filho pródigo iria pagar um preço ao sair da casa dele. Mesmo o pai sabendo, glória a Deus, que o filho pródigo iria padecer. O meu pai e o teu pai, que é Deus, é onisciente. A onisciência de Deus é o poder, é a capacidade de conhecer tudo, de saber tudo, presente, passado e futuro. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O Pai sabendo que o filho iria padecer. O pai mesmo sabendo que o filho iria sofrer distante dele, longe dele. Mesmo assim, o pai permitiu. E por que o pai permitiu? Primeiro, Deus, ele não força ninguém a fazer nada. Jamais Deus irá lhe forçar. Jamais Deus irá lhe obrigar a fazer alguma coisa pela força. Não. Deus, ele é muito educado. Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse diz: Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O meu Deus e o teu Deus é muito educado. Capítulo 4, versículo 6 de Zacarias está escrito: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Glória a Deus por isso. Este é o meu Deus, este é o teu Deus. E o Pai, ele permitiu que o filho pródigo fosse embora. E o que aconteceu? O filho pródigo gastou tudo com amigos, com colegas. E quando ele não tinha nada, aí veio a fome. E ele começou a padecer necessidade. Toda ação traz uma reação. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Capítulo 6, versículo 7 de Gálatas, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
porque aquilo que o homem plantar, isto também colherá. A plantação, ela é livre. A colheita é obrigatória. Deus não força, Deus não obriga. Deus, ele mostra o caminho certo para eu seguir e para você seguir. A Israel, Deus disse: não adorem outros deuses. Não façam para vocês imagem de escultura. Honrem seus pais e suas mães. Não matem, não roubem. E o que foi que Israel fez? O contrário daquilo que Deus disse para eles. Qual o resultado? Israel pagou um alto preço. E Deus mandou profetas, conforme diz em 2 Crônicas, capítulo 36, Deus mandou profetas madrugando, chorando, pagando preço, para que Israel se arrependesse da sua idolatria, de seus pecados, mas Israel não se arrependeu. E Deus levanta o profeta Jeremias, capítulo 25 de Jeremias, para anunciar o juízo de Deus sobre a nação de Israel. O juízo de Deus sobre o povo de Israel, por desobediência, por não querer submeter-se à vontade de Deus. Israel pagou um preço. E passaram 70 anos em um cativeiro babilônico. O filho pródigo, a Bíblia não diz quanto tempo ele passou afastado da casa do pai, mas ele pagou um alto preço. Perdeu tudo quanto tinha, gastou tudo quanto tinha, depois ficou sem amigos, ficou sem ninguém, ficou sem nada. E a situação estava tão difícil que ele desejou comer a lavagem dos porcos. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que Deus não permitiu que ele comesse a lavagem do porco. E diz a Bíblia, Lucas 15, 17, e caindo em si, isto é, Deus agindo. Isto é a ação de Deus. Isto é a misericórdia de Deus. Cair em si significa despertar. Cair em si significa acordar. Cair em si significa o reconhecimento do erro. É o filho pródigo abrindo o coração para Deus, para ele reconhecer que ele errou ao sair da casa do pai, que ele precipitou-se, que ele tomou uma atitude impulsionada pela vontade da carne. Ele toma uma atitude sem primeiro consultar a Deus. Ele toma uma atitude sem antes orar. E muitas vezes nós agimos assim. Você que está ouvindo esta palavra, você que está desviado, desviada, afastado, afastada dos caminhos do teu Pai, dos caminhos de Deus, está na hora de você cair em si. Esta campanha evangelizadora é dedicada a você. É Deus mostrando o quanto Ele te ama, levantando esta campanha para te dizer: meu filho, minha filha, acorde, desperte, reconheça o seu erro, reconheça a sua falha. Reconheça que você tomou uma atitude antecipada. Reconheça que você parou de olhar para mim,
parou de colocar o seu foco, a sua atenção em mim e colocou na luta, colocou na adversidade. Isaías capítulo 45, versículo 22, está escrito: olhai para mim e sereis salvos. Aleluia! Independente da luta, independente da prova, independente da tribulação, mas é para eu e você olhar para Deus. Não é olhar com o olho físico. Deus é espírito. Ninguém nunca viu Deus. Olhar para Deus significa voltar a sua atenção para Deus. É colocar a sua mente em Deus. É colocar o seu coração na palavra de Deus. E na palavra de Deus está escrito que Deus, Ele está comigo, Ele está com você na água, no fogo, no rio, Ele está conosco. Isaías capítulo 43, versículo 2, está escrito: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te afogarás, nem as chamas arderão em ti. Ou seja, Deus promete estar conosco em qualquer situação, em qualquer tribulação, em qualquer adversidade, seja na água, seja no fogo, seja no rio, seja na chama, seja na fornalha, seja na cova, seja no deserto, na caverna, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer adversidade, em qualquer prova, Deus está comigo e está contigo. Por isso, não podemos perder o nosso foco. Você, meu amado, você, minha amada, que está desviado, que está desviada, esta campanha de 7 dias, caindo em si, é Deus te chamando, é Deus te dando um chacoalhar, um despertar. É Deus dizendo a você o que está escrito, louvado seja Deus, em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Está escrito, pelo que diz: ó, desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Chamada de Deus para você: desperte, caia em si, abra a sua mente. Capítulo 1 de Jonas, o barco, o navio onde Jonas estava naufragando, estava a pique para ser destruído, vento forte, onda forte, permissão de Deus. Permissão de Deus. E Deus usa um marinheiro para ir até Jonas e dizer: o que tens, dormente? Acorda. Deus está usando esta palavra para te dizer: o que você está fazendo? Por que você está dormindo? Desperta. Caia em si. Acorde. Acordar para quê? Acordar para você ver, para você enxergar a chamada que eu tenho na tua vida. Para você perceber que eu tenho um chamado para a tua vida, uma obra, uma missão para você. Desperte, caia em si, em nome de Jesus. Você que está igual o filho pródigo, longe, distante da casa do Pai, mas o teu Pai, o Deus
onividente. A onividência de Deus é a capacidade, é o poder que somente Deus tem de ver tudo. Ele vê tudo. Ele vê onde você está e como você está. E Ele te diz nesta campanha, neste primeiro live de campanha, nesta primeira mensagem, Ele diz a você: eu te vejo onde você está e como você está. E eu te digo: desperta, acorda, caia em si, reconheça o seu estado atual, se levante e volte para mim. Amém? Palavra de Deus para o teu coração. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a compartilhar esta live. Esta mesma palavra, ela estará em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu quero lhe convidar a estar comigo nesta campanha Caindo em Si. O convite de Deus para você, meu irmão e minha irmã, você que está afastado, você que está afastado, você que até nunca serviu a este Deus, o convite de Deus para você é este: caia em si, acorde, desperte, reconheça o seu estado atual, reconheça que Deus, Ele é Deus que perdoa, que muda, que transforma, que ergue. Amém? Que ergue. Ageu 2:9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Louvado seja Deus. Eu quero desejar a você a paz do Senhor. Volte para a casa do Pai. Procure uma igreja evangélica. Se renda ao Senhor. Caia em si. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Quero mandar paz para a nossa irmã Evelyn, para o nosso irmão Elton. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Compartilhe esta live com as pessoas, com seus amigos, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Juntos somos mais fortes. Até a próxima, em nome de Jesus.